Olá, irmãos, muito boa noite. Nós agradecemos ao nosso Deus a oportunidade de poder entrar na sua casa, de juntamente com vocês estar promovendo esse tempo de confraternização e também aprendizado da palavra de Deus. Claro, fazendo esse esforço para que outros irmãos que não têm conseguido chegar até o templo poder também estar sendo alimentado com a pregação da palavra de Deus. E sabendo que também podemos alcançar pessoas mais distantes, isso Deus tem feito através dessas mensagens. Então louvamos a Deus pela oportunidade e sempre agradecemos de sermos instrumento nas suas mãos, sermos vasos em suas mãos. E claro, o apoio dos irmãos, a oração dos irmãos, aqueles que estão podendo chegar até o templo pela parte da manhã no domingo e também às terças e quintas, já que nós temos um limite de irmãos que podem chegar. Então louvamos a Deus por todos que estão apoiando esse trabalho e assim nos incentivando com a sua presença, com a sua oração. Claro, sempre agradecendo ao nosso Deus, porque é Ele que nos dá motivação para servir. Sempre louvamos a Deus por todos que estão conosco, por todos que compartilham dessas mensagens. E claro, nós já temos alguns irmãos aí, o irmão José Hilton, a irmã Tássia, o irmão Luiz Carneiro, também o André Moisés, a Régia, todos dando o seu boa noite. A irmã Tássia está com a irmã Nazaré, né? Também dando boa noite aos amados irmãos e, claro, os demais que estarão entrando, o irmão Carlos Marinho também, a Milene e a Vera Lúcia do Carmo também conosco e a irmã Diana também, que já deu o seu boa noite, a irmã Leninha e outros irmãos que também acompanham, apoiam, estão nos auxiliando nessa transmissão e ao mesmo tempo participando do culto de adoração, de louvor, de agradecimento ao nosso Deus. Todos os irmãos que já entraram, temos aí um bom número já inicialmente para nossa live e agradecemos sim o bondoso Deus que tem nos sustentado e nos fortalecido. Que Deus continue a abençoar nossas vidas e nos ajudar a vencer a cada dia, as lutas, as dificuldades e também a adversidade que nós estamos enfrentando. Orando sempre pelos mais frágeis, tanto as nossas crianças como os nossos idosos, pedindo a Deus que dê tempo oportuno para que eles possam voltar a estar conosco em comunhão no templo. Pedindo por essas famílias sempre que precisam sim do nosso cuidado, da nossa atenção, principalmente das nossas orações. E agradecendo também aos irmãos que já deram aqui o seu like, compartilhe essas mensagens, elas ajudam a propagar o Evangelho. Claro, é um meio já que a gente não pode estar aglomerado, a gente não pode estar indo ou não pode estar fazendo certas visitas, então que o Evangelho chegue a estas pessoas pelos meios possíveis. Deus vai abençoar a sua palavra sempre e que ela alcance terra boa. Nós agradecemos a oportunidade. Irmã Margarete também, boa noite, irmã Milda e os demais irmãos que estão conosco. Nós agradecemos, a irmã Dora dando boa noite, os irmãos aí fazendo seus comentários, dando o seu like, o seu joinha, como alguns dizem. São vários que estão manifestando aqui a sua presença. Guardando aí completar um maior número para a gente fazer nosso momento de adoração, nosso louvor, hoje com a música Clame ao Senhor. Tenho certeza que vai nos relembrar também os momentos de louvor junto com a igreja
no templo. Creio que falei o nome de todas as pessoas, né, que estão conosco. Então, só louvamos a Deus por suas vidas e continuamos nossa oração. Vamos falar um pouco hoje sobre um autoexame, ou seja, de olhar para as nossas vidas, de comparar ela com o Evangelho, com a Palavra de Deus, e ver aonde nós estamos agradando o Senhor, aonde que nós estamos falhando, onde nós podemos melhorar para vivermos o Evangelho de fato na prática. Então, logo depois do louvor, né, nós voltaremos em 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Logo mais depois do louvor. A adoração, aclame ao Senhor.
de fato, as promessas do nosso Senhor são incomparáveis e nós só podemos agradecer a Ele por tão grandes bênçãos que Ele tem nos concedido. Quero ainda louvar a Deus pela presença também da irmã Zilda, seu Manuel, também a irmã Milene, a Semilene, que também estão conosco. E lembrando do Emanuelzinho, né? Que Deus abençoe também nosso irmão Emanuelzinho. A irmã Dora já falei, então os demais irmãos que estão conosco. Então quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, apenas o verso 5 deste capítulo, a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Diz assim a palavra do nosso Deus: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por tua palavra essa que é a verdade e que não esconde, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Pelo contrário, nos confronta com o objetivo de mostrar a nossa natureza, mas também de mostrar o teu desejo, a tua vontade, para que esteja em nossas vidas através da obediência. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações pelo teu Espírito, principalmente aqueles ainda que não te conhecem, ó Deus, que haja compreensão, que haja entendimento e que encontre terra boa em seus corações, Senhor. Possam aceitar a tua palavra, crendo e recebendo a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Pedimos não porque somos merecedores, mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Autoexame, o tema da nossa mensagem nesta oportunidade. É bom que a gente pare para pensar nesses dias que estamos vivendo e fazer uma reflexão de como está a nossa vida, de observar se o nosso comportamento está de fato de acordo com o que diz a palavra de Deus. Se nós estamos andando no caminho certo, se nós estamos servindo ao Deus verdadeiro. Aliás, autoexame é algo que a Bíblia nos recomenda. Ela não nos recomenda examinar a vida dos outros, até porque já é natural da nossa natureza caída olhar para a vida dos outros, olhar para a vida alheia, esquecer da nossa vida. Mas a Bíblia nos recomenda olhar para nós mesmos. Inclusive o texto que nós usamos para a ceia todos os meses também nos chama a atenção quando nos diz: examinai o homem a si mesmo, ou observe como está a sua vida, faça uma reflexão. Em Gálatas, no capítulo 4, ela também diz: prove cada um o seu labor, ou veja como você está andando, como está a sua vida, como está o seu serviço. Em Lamentações 3:40, a Bíblia diz: esquadrinhe os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Todos esses textos, então, falam de um autoexame, para a gente avaliar como está a nossa vida. Então, nosso propósito, claro, é examinar as nossas vidas para que a gente possa saber se estamos vivendo a fé verdadeira. O autoexame serve para sabermos se estamos vivendo a fé verdadeira. Será que nós não somos apenas crentes nominais? Será que apenas não temos o título apenas de cristãos, de crentes? Talvez você viva tanto tempo na igreja, tem algumas práticas, mas você tem certeza que as práticas que você tem agrada a Deus, satisfaz a sua vontade? É isso que Ele quer? Então é bom a gente examinar. As Escrituras nos mostram isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero fazer então esse autoexame, como a Bíblia nos propõe, para que a gente possa perceber se não estamos reprovados, começando pelo primeiro mandamento. Queremos examinar o nosso amor por Deus. Será que o meu amor
por Deus, de fato, é com todo o meu ser? Lembra do que diz esse mandamento lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 38? O mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E Jesus vai dizer então que esse é o primeiro mandamento. Esse é o mandamento que é mais importante, o mandamento de amar a Deus. Mas não é apenas um mandamento comum, ela nos mostra como devemos amar. Não é apenas uma teoria, mas é uma prática, amar com todo o coração. E eu posso representar esse todo o coração com todo o meu corpo, com tudo que há em mim, com tudo aquilo que pode prestar serviço ao Senhor, com tudo aquilo que eu posso usar para a adoração a Ele. Mas Ele diz também que nós devemos amar com toda a nossa alma. E eu posso pensar que isso está falando do homem interior, do homem espiritual. Amá-lo com sinceridade. Não adianta apenas uma prática, mas ela deve partir do coração, ela deve vir de dentro, ela deve ser sincera. Por que eu faço isso? Qual é a intenção? Não é isso que a Bíblia diz, que Deus vai julgar as nossas intenções? Então a intenção vem do homem espiritual. Qual é a intenção dela? Mas ela diz também que nós devemos amar com todo o entendimento. E aqui eu posso compreender amar a Deus com a razão. Amar a Deus de forma correta. Ou amar a Deus como Deus quer ser amado. Ou amar a Deus como Ele nos escreve, ou como Ele nos deixa nas Escrituras. Porque nós podemos amar a Deus, mas amar a Deus de forma errada. Isso nós podemos comprovar num texto bem clássico da palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 10, quando o apóstolo Paulo fala dos judeus, aqueles que se diziam os amantes do Senhor, aqueles que guardavam a lei, aqueles que eram zelosos pela palavra de Deus. Mas veja o que Paulo diz no capítulo 10 de Romanos, no versículo 1 a 3. Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Nem salvos eles eram. E aí Paulo diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Versículo 3: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Estes homens tinham zelo por Deus, tinham amor por Deus, mas um zelo e um amor sem o conhecimento. E eles queriam então substituir a justiça de Deus pela sua. Por isso Paulo diz que nem salvo eles eram. Eles não conheciam o amor de Deus. E é preciso então a gente conhecer de fato não só o amor de Deus, para que a gente possa amá-lo do jeito que Ele quer. Podemos amar a Deus sem entendimento e podemos descobrir que amamos o Deus errado. O exemplo é o próprio apóstolo Paulo. Antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo. Ele tinha zelo por Deus, ele amava a Deus e ele entendia que amar a Deus era perseguir a igreja, prender os cristãos e matá-los. Mas ele descobriu que amava um Deus errado. Quando ele encontrou com o verdadeiro Deus e conheceu a forma de amá-lo. E só conhecemos a forma de amá-lo nas Escrituras. Precisamos conhecer pela nossa razão, olhando as Escrituras nela, como Deus quer ser amado. Temos amado a Deus com todo o nosso ser, com a nossa razão, com o entendimento? Será que nós estamos obedecendo ao mandamento que Ele nos deixou ou temos procurado mais amar o mundo? Lembra que João diz, no capítulo 4, versículo 21, aliás, são as palavras de Jesus,
Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o verdadeiro amor pelo Pai, de acordo com a sua palavra, só é possível pelo amor a Cristo, pelo conhecimento de Cristo. Quem conhece o Pai e não conhece o Filho, na verdade, não conhece o Pai verdadeiro. Não sabe qual é o amor verdadeiro. Nós amamos com todo o nosso ser, coração, alma, entendimento, o verdadeiro Deus? Será que é isso que nós estamos fazendo? Examine-se. Veja se é isso, para que, como a Bíblia diz, você não se encontre reprovado. Talvez você ama a Deus da sua forma. E se você ama a Deus da sua forma, você ama o Deus que você criou no seu coração. É preciso amar a Deus das Escrituras, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. E assim nós conhecemos através de Jesus Cristo. O segundo mandamento que ele coloca aqui também, que nós devemos avaliar, se nós estamos na fé verdadeira, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar sim o nosso próximo. Ele diz que está em pé igualdade com o primeiro, que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. É o segundo mandamento semelhante aqui, segundo as Escrituras. E a Bíblia, ela não diz para amarmos a nós, mas ao nosso próximo. Porque é comum nós já amarmos a nós mesmos. É comum a gente valorizar a si mesmo. É comum a gente ser, de fato, sempre amoroso por nós mesmos. E a própria Bíblia descreve isso porque ela diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Então a tendência é sempre a gente dar preferência a nós mesmos, privilégio a nós mesmos. E a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós amamos como a Bíblia diz, nós amamos o inimigo, nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós amamos de fato ou nós amamos só aqueles que são fáceis de serem amados? Lembrando que amar, mais uma vez aqui, não é como alguns imaginam. Amar aqui é conforme as Escrituras, não é, como eu digo, dar aquilo que as pessoas querem. Amar é dar aquilo que elas precisam, é auxiliar, é fortalecer. E uma das formas de nós amarmos o próximo é falar para eles do Evangelho, é mostrar para eles o caminho, é dizer que em Cristo há salvação, mesmo que contrarie os seus desejos. Isso é amor. E amor pelo próximo é confrontá-lo com a verdade, não é passar a mão no seu erro. Devemos amar o próximo. Será que o bem espiritual que nós queremos para nós, queremos também para os outros? Por exemplo, nós queremos ir para o céu, essa é a nossa esperança, é o nosso desejo, mas queremos que o nosso próximo também vá, é o nosso desejo que ele também esteja onde o Senhor preparou o lugar já para nós, é esse o nosso desejo? Se é esse o nosso desejo, como isso é possível? Como é que nós estamos fazendo para que o nosso próximo também possa alcançar esta mesma promessa? A única forma é pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho. E isso só é possível quando nós ensinamos o Evangelho não só com palavras, mas também com atitudes. Então, isso é possível quando nós entendemos o amor de Cristo por nós. Veja só, Cristo, ele ama as pessoas, mas ele não faz o que as pessoas querem e nunca contraria o Pai. Ele faz o que as pessoas precisam. Cristo ama a todos, mas ele nunca concordou com os seus pecados
e nunca esteve envolvido com os pecados da humanidade. Ele sempre os condenou. Cristo, ele ama as pessoas de tal forma para convertê-las e não para deixá-las da mesma maneira que estão. Ele quer que elas tenham uma atitude, que elas mudem de atitude, que elas se convertam do seu mau caminho. Então, esse é o amor pelo próximo. Quando eu entendo que Cristo fez tudo isso por mim, eu também quero fazer pelo próximo, para que ele tenha uma vida transformada. Não que tenha uma vida reformada, não que tenha uma vida melhorada, mas uma vida transformada. E isso, mais uma vez, demonstração de amor para com o próximo é quando eu procuro mostrar a verdade para ele e a verdade das Escrituras. Então, a fé verdadeira ama o próximo, independente dele ser bom ou ruim, mas ama como Cristo nos amou, mostrando a verdade, se entregando por essas pessoas, mostrando o que realmente é o caminho. Então, nós temos amado o próximo como a nós mesmos. O bem que nós queremos para nós, também queremos para eles? Temos pregado o evangelho para eles? Examine-se, pois, a si mesmo. Outra proposta que nós queremos falar aqui é: eu creio que somente em Cristo há salvação? Para que eu examine se realmente eu estou na fé verdadeira, eu tenho que observar se a minha fonte de fé, a minha salvação está baseada somente em Cristo. Será que é assim que eu creio? Será que é assim que eu entendo nas Escrituras? Ou será que eu também posso ser salvo por minhas obras? Eu também posso contribuir na minha salvação pelo que eu faço? Por ser uma pessoa hospitaleira, será que isso ajuda se eu for hospitaleiro? A hospitalidade demonstra o que Cristo fez, mas a hospitalidade nos salva? Será que é porque eu sou uma pessoa que ajuda os pobres? Uma pessoa que faz filantropia? Isso que me faz ser salvo? Ou pelo menos preparar o caminho da minha salvação? É isso? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos mostra? Porque a Bíblia diz para nós examinarmos as Escrituras. Nós precisamos examinar se verdadeiramente estamos corretos com o que ela diz. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, não somos salvos por qualquer mérito humano, qualquer prática nossa. As práticas podem nos identificar com Cristo, mas não nos salvam. Nós somos salvos pela fé em Cristo, somente Cristo. Ela diz, somente. É somente crer e crer nele. Ou será que eu posso ser salvo por minha justiça? Porque eu procuro justiça, eu tenho um padrão elevado. Você, a pessoa que procura fazer as coisas da melhor forma possível, como alguns dizem, eu nunca roubei, nunca matei, nunca enganei ninguém, eu sou uma pessoa boa. É esse padrão que me salva? Não é algo que nós deveríamos viver naturalmente, sem fazer essas coisas? Não é o correto? Quer dizer, fazer isso tem algum mérito? Não seria para ser a prática de todos nós? Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? É o nosso padrão que nos mostra o caminho da salvação? Ou que nos coloca no caminho da salvação? A Bíblia diz que não. E o exemplo que a gente pode destacar é o exemplo do apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, do verso 4 até o versículo 9, ele dá as características dele, ou o quanto ele era elevado nas suas práticas. Veja como o texto diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, ou seja, perfeito em guardar os preceitos da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então não é por causa da minha justiça, mas da justiça de Deus. A justiça claramente que Paulo coloca toda a sua bagagem religiosa, mas ele diz: isso é nada. Tudo considerei como refúgio por amor da sublimidade de Cristo. A justiça que ele põe em nós. Essa é a justiça que nos salva. Então, a única coisa que pode nos justificar é a fé em o único mediador. Em 1 Timóteo 2:5 diz isso, entre Deus e os homens. Eu não posso colocar a minha fé, a minha salvação, o meu caminho para o céu baseado em adoração a qualquer outro tipo de ídolo ou santo. Ela deve ser em Cristo Jesus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É assim que eu creio, é assim que você crê, que a salvação é apenas por Cristo, ou você procura chegar a Deus por outros caminhos? Você procura chegar a Deus por sua habilidade, por seu conhecimento. Lembre, o único intercessor é Cristo. Se eu não creio que somente Cristo é a salvação, eu estou procurando meios de ser salvos que a Bíblia não diz. E mais uma vez é bom olhar para o que diz as Escrituras. Examinai-vos a vós mesmos. Observai a sua vida, se realmente estáis na fé. Provavelmente é uma fé enganosa. Se eu acrescento qualquer outra coisa a Cristo, se eu coloco a minha salvação pendente de Cristo e outras coisas mais, Cristo me salva. A lei e a sua palavra é para que mostre a minha obediência e não a minha salvação. Mas claro que eu, ao crer na sua palavra, vou procurar obedecer então a sua palavra. Só Cristo salva. Nele somente a fé. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Outra pergunta que nós podemos fazer para examinar a nossa fé. Será que nós temos um bom testemunho de vida cristã? Testemunho de que realmente nós fomos transformados? Como era a sua vida antes de aceitar a Jesus? Como é hoje? O que aconteceu depois que você entregou a sua vida a Cristo? Como nós achamos que deve viver um crente? Qual é a prática? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? O que as pessoas vão dizer ao avaliar o cristianismo por nossas vidas? Você já parou para pensar nisso? Não há pessoas que se dizem cristãs, mas pelo comportamento, pelo testemunho, a gente vê uma diferença totalmente contrária ao que a palavra de Deus diz. É antagônico, é oposto. Então, quando as pessoas avaliam o cristianismo pelo meu testemunho, o que elas entendem mesmo de uma vida cristã? Será que nós somos imitadores de Deus realmente?
nós procuramos andar como ele andou, nós seguimos os seus passos, nós entendemos o que diz as Escrituras aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 1 e 2, quando ela diz: sede imitadores meus como filhos amados, e diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Temos sido imitadores de Deus. Procuramos viver como Deus. O exemplo, claro, é de Cristo, como ele viveu aqui na terra. Será que nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, depois de se converter: sede imitadores meus, como eu sou de Cristo? Nós podemos dizer isso? Nós temos procurado imitar a Cristo. Podemos passar para as pessoas isso. Procure me imitar aí, que eu tenho procurado imitar a Cristo. Será que pode ser dito de nós também o que Eliseu ouviu da mulher sunamita? O que ela falava de Eliseu? Eu acho bem interessante isso em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, que o texto diz: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ele tinha um bom testemunho. Eu acho interessante porque o texto diz que a sunamita diz que sempre que ele passa por nós é a mesma coisa. Ele tem uma vida que é constante, é um santo homem de Deus. Vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Era um testemunho. Se não falamos que somos crentes, o que o mundo dirá? O que as pessoas dirão de nós? Qual seria, então, o que o mundo nos apelidaria ou taxaria com relação às nossas práticas? É bom lembrar da igreja primitiva, que pelas práticas da igreja primitiva, na igreja de Antioquia, os irmãos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Cristãos, pequenos cristos. Isso porque eles viviam como Cristo vivia. Eles imitavam a Cristo. Então, será que nós temos dado um bom testemunho de Cristo? Uma boa vida cristã? O nosso testemunho, de fato, é agradável ao Senhor? Ou quantas pessoas já ouviram um testemunho do Evangelho da nossa boca? Às vezes a gente trabalha, a gente convive, a gente passa com tantas ou por tantas pessoas, nós temos falado do Evangelho para elas? Ou o nosso testemunho é parecido com aquele que eu ouvi certa vez de um outro colega pastor, que um militar, ao passar um ano no exército, sendo ele crente de uma das nossas igrejas, então ele foi dar um testemunho e disse: dou graças a Deus porque passei um ano no exército, ninguém mexeu comigo, porque ninguém sabia que eu era cristão. É assim o nosso testemunho. Procuramos esconder para não ser incomodados, para não ser criticados, para não ser apelidados. Eu acho que o cristão, na verdade, eu creio nisso, não é um achismo, mas o cristão, ele, pelo testemunho, ele é identificado. E a gente fica feliz quando as pessoas, sem nos conhecer, nos dizem: você é crente. Pelo seu testemunho eu percebi que você é crente. Temos dado um testemunho assim. A nossa fé passa por esse teste ou ela é reprovada? Outra pergunta que nós podemos examinar a nós mesmos: será que nós lemos a Bíblia como deveríamos? O manual de Deus para o homem, nós entendemos que ela é prioridade? Vamos fazer um teste aqui. Será que nós gastamos mais tempo lendo a Bíblia do que assistindo televisão, do que vendo o celular, do que se divertindo?
Qual é o tempo que nós gastamos mais? Nós temos todos os dias o desejo de, como a própria Bíblia diz, de meditar nesta palavra lá no Salmo 1, dizendo que o homem bem-aventurado, e o homem no sentido genérico, homem e mulher, é aquele que lê e medita de dia e de noite esta palavra. Nós temos praticado isso, temos colocado como fundamental em nossas vidas. Será que nós passamos nesse teste de valorizar a palavra de Deus? Temos realmente prazer nas Escrituras? Ou durante muito tempo de crente você continua como um menino levado por todo o vento de doutrina, porque não tem profundidade na vida cristã? Porque você não se esforça em conhecer mais a palavra? Não é novidade nos nossos dias. A igreja de Corintos tinha isso, meninos na fé. Paulo diz que não pôde escrever a eles como espirituais, mas como a carnais, como a crianças. Como pessoas que não desenvolviam a fé, porque não lia as Escrituras. No versículo 14, veja, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se nós não nos aprofundarmos nas Escrituras, se nós não aprendermos, se nós não meditarmos, nós somos facilmente levados por qualquer vento de doutrina, qualquer novidade que apareça. É por isso que existem várias denominações, várias igrejas, porque é um vento novo de ensinamento. E as pessoas, por não terem raiz, como crianças inocentes, são levadas, porque agrado. É como, mais ou menos, uma criança que é sequestrada por aquilo que lhe dá prazer. Por um pirulito, por um sorvete. Uma vez veio uma reportagem em uma das televisões mostrando como é fácil seduzir uma criança. E o rapaz perguntava, você ensinou seu filho a não seguir estranhos? E a mãe dizia, sim. Você tem certeza que se eu tentar levá-lo, ele não vai me obedecer? Sim, tenho certeza. Porque eu sempre ensinei isso para ele. E o rapaz pegou um cachorrinho, chegou com a criança e disse, olha que cachorrinho. A criança logo se entusiasmou pelo cachorro. E aí então seguiu aquele estranho. É assim que acontece conosco quando nós somos levados por qualquer vento de doutrina, quando nós não temos raiz, não temos conhecimento. Somos levados por qualquer vento de doutrina, como crianças inocentes, se não nos aprofundarmos nas Escrituras. Tinha os crentes judeus também que estavam sendo levados por qualquer vento de doutrina e aconteciam que eles não se aprofundaram nas Escrituras, porque não liam as Escrituras com constância. A Bíblia também mostra isso, a gente consegue ver isso em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 e 13. Veja, porque a palavra, aliás, capítulo 5, versículo 12 e 13, estava aqui no capítulo 4. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E o escritor aos Hebreus estava surpreendido com os judeus que se diziam aqui cristãos, que pelo tempo que eles tinham de vida cristã ainda eram crianças, meninos, porque não se dedicavam à leitura da palavra de Deus, porque não meditavam nas Escrituras, porque não tinha interesse. No Salmo 119, verso 130,
a Bíblia diz que a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Nossa fé passa por essa prova. Nós temos valorizado a palavra de Deus, temos lido. Outra pergunta oportuna para examinarmos a nossa fé: será que eu assisto com fidelidade os cultos da minha igreja? Será que eu valorizo? Eu me alegro, como diz o salmista, quando dizem vamos para a casa do Senhor, eu me alegro com isso. E claro, entendendo a exceção que nós estamos vivendo, mas você está com desejo realmente de voltar para a casa do Senhor? Ou até esqueceu? Não fez diferença na sua vida? Para você, tanto faz como tanto fez? Ou você realmente sente o desejo, a necessidade de novamente congregar com os irmãos, cumprindo o que diz as Escrituras 10 e 25, que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns? Será que já não está sendo um costume para alguns hoje? Aproveitando a situação, até mesmo para dizer também, se eu não posso ir, mas se eu pudesse eu iria. Eu sei que alguns não devem vir. Eu sei que alguns não podem vir. Mas também sei que alguns não querem vir. Eu sei que, claro, alguns estão com medo, estão ainda apreensivos, ainda estão receiosos, mas também sei que alguns não têm a mesma alegria que tinha antes. Aliás, a gente tem visto isso acontecer também nas escolas. Eu estava ouvindo um especialista dizendo que nós vamos ter uma debandada de alunos que não vão voltar mais para a escola, porque estão se virando, estão continuando a sua vida de qualquer jeito, estão vencendo a pandemia, estão trabalhando, estão se virando de qualquer maneira. E quando voltar às aulas, eles não querem mais estudar. Talvez possa pensar que isso vai acontecer também com alguns crentes. E quando passar a pandemia, eles já se viraram de todas as formas e talvez não acham mais necessário congregar com os irmãos. É bom avaliar. Será que a comunhão com a igreja não é importante? Será que Cristo, ao morrer pela igreja para unir os irmãos no mesmo propósito, foi vão? Não tinha um propósito de nos unir, claro, para fazer mais? Eu sou fiel, meu desejo é de retornar o mais breve possível aos cultos. Será que se as reuniões da nossa igreja acontecessem com a nossa presença, ou só pela nossa presença, quantas reuniões nós teríamos na igreja? É bom avaliar. Eu gosto de pensar assim. Nós gostaríamos que Deus viesse à nossa casa o tanto de vezes que nós vamos à casa dele. Examine-se isso. Examine a sua fé. Se é um prazer, assim como você tem um prazer de receber pessoas na sua casa, você tem prazer de ir para a casa de Deus e entende que Deus tem prazer também de vê-lo na sua casa. Examine a sua fé, se ela não será reprovada, se estamos verdadeiramente na fé. E a última pergunta que eu gostaria de fazer para nos avaliarmos, segundo o que nós vimos em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos. A última pergunta que eu quero fazer: eu contribuo financeiramente para a obra do Senhor? Será que eu tenho auxiliado a obra do Senhor? Mas, além de contribuir, lembra que o Senhor, ele avalia as intenções do coração. Eu sei que alguns irmãos, por causa da situação, não têm contribuído e alguns até justificaram. E isso para mim é importante, mas a Bíblia diz que Deus se alegra quem faz
essa contribuição com alegria, não por obrigação. Isso aqui não é uma cobrança, mas é saber se nós o fazemos com prazer, né? Porque Deus mede de fato a intenção, Ele avalia a intenção do coração. Porque aqueles que fazem simplesmente para aparecer para os homens já levaram o seu galardão, já ganharam o seu galardão. E penso eu que por não estarmos mais reunidos ou com frequência no templo, alguns também, da mesma forma que deixaram de congregar e se aproveitaram da situação, também deixaram de contribuir, porque não tinham prazer disso. Como é que está a nossa contribuição? Tenho prazer em dar mais do que receber? É isso que tem no meu coração. Pense bem qual seria a situação da igreja se todos nós seguíssemos o seu comportamento. Se todos nós agíssemos como você age, a igreja seria melhor, poderia investir mais em missões, poderia investir mais em trabalho, poderia ter mais recursos para si mesma, como tem sido. Qual seria e qual será a situação da igreja no futuro? Será que nós não estamos traindo a Jesus por causa de algumas moedinhas? Por causa da questão financeira? Lembre-se, isso aqui não é o meio da salvação. Isso aqui é apenas uma identificação de que nós verdadeiramente estamos ou não na fé. Que nós estamos seguindo ou não a fé verdadeira. Será que nós passamos no teste de amar ao Senhor e contribuir com os nossos bens, como aquelas mulheres que acompanhavam o Senhor Jesus e contribuiu com seus bens na obra? Isso ficou revelado. Será que passamos nesse teste? A Bíblia nos afirma que pelo fruto se conhece a árvore, e muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olhando para estas perguntas, se nós temos dificuldade em examinarmos a nós mesmos, podemos também pedir que Deus o faça, assim como Davi orou, e ele disse lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Podemos pedir isso do nosso Deus. E creio que Ele já está fazendo através desta mensagem, através desta pregação, através da sua palavra. Se existe algum caminho mau, o Senhor está sondando, Ele está mostrando. É preciso então nós mudarmos de atitude. Seguir pelo caminho eterno. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a vós mesmos, para que não sejais reprovados. Que olhemos para dentro de nós, para as nossas vidas, se está de acordo com o Evangelho. O autoexame serve para sabermos se estamos vivendo a fé verdadeira. Que Deus aplique sua palavra em seu coração. E que ao aplicar em seu coração, você e eu apliquemos em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por teu grande e benéfico amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que sempre nos confronta, mas também nos traz esperança. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem nos dado, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele diz, se nós pecarmos e confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é o nosso advogado, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que possamos compreender isso
viver para a tua glória. Aqueles que ainda não te conhecem, têm uma grande oportunidade, Senhor, de te buscar, de viver a tua palavra, crendo somente em Jesus Cristo. No nome dele oramos. Amém, Senhor. Quero finalizar dando boa noite a todos os amados irmãos. Acho que a gente não vai ter música aqui, começou a dar um travamento aqui no computador e umas falhas, mas agradecendo. Então, deixa eu ver se mais pessoas compartilharam conosco. Quero agradecer os últimos aqui. A irmão Ademir, né, Cordeiro, a irmã Cristiele, o irmão José Lima, João Mariano, Carlos Marinho dando um amém também aqui, e o boa noite. E os demais irmãos aqui que deram o seu legal, né, o seu like. Então, quem mais aqui que eu não falei? Diego Lacerda, é o pastor Diego, será? Diego Lacerda de Freitas. Também a Margarete, quem mais aqui? Juraci, Tássia, eu lembrei da irmã Nazaré também. Então, todos os irmãos e aqueles que por acaso não apareceu aqui, né? Ou que passou, geralmente aparece 5 comentários e vai pulando, então os que já passaram não consegui ver. Então, louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, que cada dia mais a gente possa crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo para nos estimularmos a vida que agrada ao nosso Deus. Precisamos uns dos outros e a comunhão é importante. Que Deus abençoe este final de noite, abençoe o início desta semana para cada um de nós, que possamos buscar em primeiro lugar as coisas do nosso Deus. Então, fica aqui nosso agradecimento a todos e voltamos com os irmãos na terça-feira, tendo o culto de oração no templo. E já vou lembrando que na quinta-feira nós não teremos o culto no templo, né? Então, terça-feira só reforço com os irmãos. Ainda teremos a reunião no templo, com o culto de oração, mas quinta-feira não, porque começa o nosso congresso estadual. Então, quero deixar os irmãos livres aí para acompanharem nas redes sociais e também poderem ter a atenção para o nosso congresso, ok? Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.